Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. É uma felicidade ter essa oportunidade na manhã deste domingo, dia 28 de junho de 2020, quando vamos estudar a lição desse último trimestre, desse segundo trimestre, lição essa de número 13, que tem o título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Depois de passarmos um trimestre todo estudando de uma forma diferente da qual nós estamos acostumados, agora continuamos nessa última lição da mesma forma, através de gravação, através da live, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Esse trimestre traz o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Um trimestre baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, também considerada como uma carta circular. O próprio pastor que fez o comentário, pastor Douglas Batista, ele já salientou em um dos seus comentários de que não foi tratado de todos os assuntos em 3 lições, mas foi escolhido os temas que se destacaram mais importante nesse da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, as 12 lições que passaram. A primeira lição, carta aos Efésios, saudação ao destinatário. A lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição de número 3, eleição e predestinação, um tema bastante importante que foi nós aprendemos a forma correta, né? O que é eleição, o que é predestinação, de uma forma muito bem clara. Lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, uma oração do apóstolo Paulo pedindo que Deus iluminasse através do Espírito Santo os crentes, né? Lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição de número 6, a condição do gentio sem Deus. A 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição 9, o mistério da unidade revelado. Lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. A lição 11, atributos da unidade da fé. Lição de número atributos da unidade da fé, que são 3 atributos aqui: humildade, mansidão e longanimidade, nós estudamos. Lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. E a lição de número 13, para que nós possamos enfrentar todas essas lutas, já que já estamos em uma dimensão, que é uma batalha espiritual, a igreja está numa outra dimensão, nas dimensões celestiais em Cristo Jesus, então nós enfrentamos uma batalha, é uma batalha espiritual. Para tanto, precisamos de armas espirituais. É o que nós vamos aprender nessa última lição, a lição de número 13, que é a batalha espiritual e as armas do crente. As armas, a batalha espiritual e as armas do crente. Essa é a nossa lição de número 13, neste domingo, dia 28. Vamos à leitura bíblica em classe. Ela encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 20. Vamos à leitura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo
com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, um servo do Senhor, depois de tudo que ele passou, estando preso, escreve essa carta, ensina-nos de uma forma muito maravilhosa, porque essa carta é dirigida à igreja e serve para nós nos dias de hoje, de uma forma maravilhosa, como nós devemos, como igreja, como membros desse corpo, algo muito maravilhoso, como devemos nos comportar. E ele dá nos ensinando como devemos enfrentar essa batalha espiritual, de que forma, quais são as armas que nós devemos utilizar, de que forma nós devemos estar preparados. E depois que ele fala tudo isso, ele ensina, né? Aí tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. E depois ele fala, e por mim, ele pede oração por ele. Olha, um servo humilde. O servo tem essa característica, né? A humildade. O apóstolo Paulo não era diferente, nos deixando essa lição maravilhosa. Mesmo estando preso, estando em cadeias, mas a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Jesus também revelou a ele, não ficou preso, mas ele deixou para a sua igreja. E ele fez um trabalho muito maravilhoso. Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Um grande exemplo que o apóstolo Paulo nos deixa. O texto áureo da nossa lição. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e o versículo 11. O texto áureo da nossa lição, ele nos diz, ou a verdade prática, perdão, ele nos diz, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O campo é a batalha espiritual. E ele fala, não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Ele falou principado, potestades, né? Ele deu ali, descreveu ali com o que nós temos que enfrentar, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, o campo de batalha é espiritual e nós precisamos de armas espirituais. Aí ele fala, o uso, a verdade prática, o uso da armadura de Deus, ou seja, uma armadura completa com todos os apetrechos dessa armadura, vamos dizer assim, com todas as armas, né? São várias armas de defesa e apenas uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O uso da armadura de Deus assegura a vitória, nos garante a vitória do crente, daqueles que têm a sua confiança em Jesus no campo da batalha espiritual. Portanto, não basta nós estarmos só revestidos dessa armadura. Não basta nós só conhecermos, mas sabermos utilizar cada uma dessas armas, tanto na defesa, que há todas elas, com exceção da espada, que é uma arma de ataque. Essa é a nossa verdade prática. O objetivo da nossa lição, da lição 13, nós temos 3 subpontos, que é dividido em 3 subpontos. No primeiro subponto, que fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, o objetivo é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. No segundo subponto, o objetivo é apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro e a terceira e última subdivisão da nossa lição, o objetivo é saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Eu coloquei aqui um prefácio para que nós pudéssemos entender, antes de entrarmos na introdução propriamente dita da nossa lição. O tema geral da carta aos Efésios é Cristo e sua igreja. Esse é o tema geral. E Paulo reserva o último capítulo para tratar da realidade da batalha espiritual que todos os crentes em Jesus enfrentam. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. São esses os objetivos dele, conforme João, capítulo 10, versículo 10. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está conosco, que é Jesus Cristo. Portanto,
precisamos, além de conhecer a armadura de Deus, nos revestir dela e saber manuseá-la. Foi aquilo que eu falei no início. Agora, o mais importante é nós sabermos o seguinte: mais poderoso é aquele que está conosco, o nosso capitão, o nosso general, é Jesus Cristo. Foi ele que venceu a morte, foi ele que venceu o mundo, foi ele que venceu o inferno, e nós aprendemos com ele. Ele nos disponibilizou essa armadura tão gloriosa revelada através do apóstolo Paulo, para que nós possamos tomar posse dela, estarmos revestidos dessa armadura, saber conhecermos cada uma dessas armas e saber utilizar no momento certo. A primeira subdivisão, que é o preparo espiritual do crente para a batalha, ele tem duas subdivisões. Nessa primeira divisão, tem duas subdivisões, que é fortalecidos no poder do Senhor e vigilantes em toda oração e súplica. Então vamos ao resumo para nós ganharmos tempo. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade, a ser cheio do Espírito. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. A expressão orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Vigiemos em oração e súplica. O que ele está dizendo aqui? Não adianta você só conhecer as Escrituras sem obedecer. O próprio Jesus falou: todo aquele que conhece as Escrituras e as pratica, eu quero comparar o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E sopraram os ventos, e correram os rios. Lembra aquela passagem de Jesus no seu ensinamento? E ele fala: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, ou seja, as minhas Escrituras que ouvem e leem e não pratica, vou assemelhá-lo ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E a passagem você conhece: sopraram os ventos, correram os rios, né? Toda aquela situação que aconteceu ali, a casa caiu e foi grande a ruína. Então ele está falando o seguinte aqui, ó: conhecer as Escrituras sem a devida obediência, sem colocar em prática, e frequentar os cultos sem a genuína conversão, não são suficientes. Não é suficiente. O importante é nós irmos aos cultos, não deixar de cultuarmos ao Senhor sempre que tivermos a oportunidade, mesmo nesse momento de pandemia, mas conhecer as Escrituras, ouvir a palavra, o ensinamento da palavra de Deus e colocar em prática, obedecer, porque a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos santifica, a palavra de Deus, mas quando nós obedecemos, estamos sujeitos à obediência, a serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra, buscando sempre a santificação, que sem ela nós não vamos ver o Senhor. Não é verdade, queridos? Então, fica aqui um aprendizado maravilhoso nessa última lição, a lição de número 13 desse segundo trimestre. A segunda subdivisão da nossa lição é conhecendo o campo da batalha espiritual. E aqui nós temos 3 subdivisões, que é as astutas ciladas do diabo, o conflito contra o reino das trevas e as agências das potestades do ar. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Tomado de fúria e por meio do espírito erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as Escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e contra o sangue. Nós não devemos batalhar contra os seres humanos, né?
Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, como nós já falamos antes, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. O que ele está dizendo aqui? Que essa batalha do nosso dia a dia, irmãos, porque nós estamos em batalha, nós estamos em guerra contra as potestades, contra as forças do mal. Nós, quando eu falo, nós os crentes, aqueles que um dia confessaram os seus pecados, aceitaram Jesus como seu Salvador, passou pelo novo nascimento, vive uma nova vida em Cristo. E o nosso inimigo, ele não gosta disso. Ele não quer isso para nós. Então, ele nos enfrenta com esse tipo de ataque, usando tudo essas armas que são as armas espirituais contra nós. Para isso, nós precisamos estar revestido da armadura de Deus para saber enfrentar todos os dias, individualmente e de forma coletiva, como é o caso da igreja da qual nós fazemos parte como membro. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e a, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. E ele mesmo falou, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós fazemos parte desse corpo místico chamado igreja, porque nós somos membros desse corpo, do qual Cristo é a cabeça deste corpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele nos deixou à nossa disposição essas armas maravilhosas, que é a armadura de Deus, para nós tomarmos posse dela, estar revestido e lutar nos dias maus. E o apóstolo Paulo falou, ore, vigie e fique firme. Né? Depois de nós aprendermos tanta coisa maravilhosa nesse trimestre, nesse segundo trimestre, a respeito da igreja, a respeito daquilo que Deus nos disponibilizou através do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo de Jesus. E por último, nós temos, queridos, a última subdivisão, que são as armas espirituais indispensáveis ao crente, que com ela nós temos, nessa última subdivisão, nós temos duas subdivisões aqui, neste terceiro ponto aqui, que é a armadura completa de Deus e as armas indispensáveis de defesa. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais indispensáveis ao soldado do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade, que é o cinturão, cingir os nossos lombos com o cinturão da verdade. Segundo, vestida a couraça da justiça para proteger não só o peito, como a parte de trás da retaguarda, são os pulmões, os órgãos vitais. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, que são as botas dos soldados romanos, que tinha cravos debaixo dela, né? Elas, para que ele pudesse ficar firme aonde pisasse, fosse no solo rígido ou no solo úmido, mas elas tinham umas travas embaixo ali que ficava firme, deixando o soldado firme. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, o capacete da salvação. E, finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Ela deve ser usada tanto para
resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. E para tanto, irmãos, nós que sabemos que a espada do Espírito é a palavra de Deus, nós precisamos meditar nela dia e noite. Nós precisamos ter o conhecimento. Meditar na palavra de Deus é aprender a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, para que nos momentos que nós tenhamos os nossos enfrentamentos, possamos usá-la. Foi isso que Jesus fez depois de ter sido tentado 40 dias e 40 noites, quando o próprio inimigo, o diabo, chegou para o tentar. E ele usou o quê? Ele usou a palavra, tentando inverter valores da palavra. Mas Jesus enfrentou-lo com a mesma palavra, que é a palavra da verdade, dizendo: também está escrito. Está escrito. E ele tinha o conhecimento da palavra, e para tanto nós precisamos, para enfrentarmos no dia a dia, no corpo a corpo, né, nos nossos enfrentamentos diários, nós precisamos saber manusear bem a palavra da verdade para enfrentar os nossos inimigos no campo da batalha espiritual. Bendito seja o nome santo de Jesus. Que lição maravilhosa, que aprendizado glorioso que nós estamos aprendendo nesta manhã de domingo, queridos, através da palavra de Deus, sendo essa a última lição. Que bom seria, que bom se nós pudéssemos estar congregando, né? Aprendendo na sala de aula, na escola dominical. Quando a escola dominical, conforme falou o pastor Antônio Gilberto, falava, o saudoso pastor Antônio Gilberto, que a escola dominical é no dia do Senhor, o povo do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? No domingo, nós reunidos ali na igreja, cada classe dividida, né, dentro das suas faixa etária, aprendendo a palavra de Deus. É algo glorioso, é algo maravilhoso. Mas isso, logo, logo, queridos, a nossa fé está embasada em Jesus e nós cremos que essa pandemia logo, logo vai passar e nós, muito em breve, estaremos reunidos em sala de aula no domingo pela manhã, aprendendo a palavra de Deus. Essa é a nossa esperança. E se o Senhor não permitir, quem sabe nós nos encontraremos na eternidade com o Senhor. Não é verdade, queridos? Se Jesus voltar até o final dessa pandemia, nós vamos estar com o Senhor, que é muito mais glorioso. Bendito seja o nome santo de Jesus. A conclusão da nossa lição. Vamos à nossa conclusão. É uma lição bastante maravilhosa. Nos diz o seguinte: é importante nós entendermos isso. Em certo sentido, a armadura de Deus é uma imagem de Jesus Cristo. Ele é a verdade, ele é a nossa justiça e nossa paz. Ele é fiel, é nossa salvação e é a palavra de Deus. Isso significa que, quando aceitamos a Cristo, também recebemos a armadura. No momento da salvação, vestimos a armadura de uma vez por todas. No entanto, devemos nos apropriar dela cada dia. Bendito seja o nome santo de Jesus. Olha que coisa maravilhosa o que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Ele nos deixa uma palavra muito maravilhosa no capítulo 13 de Romanos e o versículo de número 12, que nos diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Que coisa maravilhosa, né? Deixamos as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz, que é a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinturão, né, querido, que nós nos revestimos para estar. É a armadura de Deus completa que nós tomamos posse dela para enfrentarmos nos dias maus e ficando firme. Que Deus possa, através dessa palavra maravilhosa, dessa lição tão poderosa, nós possamos cada dia mais estarmos revestidos com essa armadura de Deus, para resistir os dias maus que nós estamos enfrentando, de uma forma individual, de uma forma coletiva. Olha, irmãos, olha o que a igreja está passando a nível mundial. No Brasil não é diferente.
No estado do Paraná não é diferente. Na nossa cidade, a cidade de Cascavel, não é diferente. Mas a igreja está firme. Está firme, revestido da armadura de Deus e aguardando, enfrentando os dias maus, enfrentando as hostes espirituais da maldade, enfrentando os nossos inimigos, mas aguardando a volta daquele que prometeu voltar, que é o nosso general, que é Cristo, o nosso Senhor. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Quero aproveitar essa oportunidade desses últimos minutos que me restam aqui para agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Antônio Batista Maia, bem como ao nosso querido pastor ali na sede, pastor Davi Pereira Santana, servo do Senhor, a coordenação da escola dominical na pessoa do pastor Milton Zorati e também do presbítero Helder Schimberg. Que Deus possa abençoar vocês, a todos os alunos, a todos os professores que puderam se dispor nesses dias de pandemia para fazer através da live, através da transmissão, a escola dominical. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possam repousar sobre vossas vidas, em nome de Jesus. Amém.